Então deixa eu sair daqui, que vocês não querem me ver. Vocês querem ver o slide que eu preparei para vocês, eu tenho certeza disso. Só me ter certeza aqui de que realmente está sendo mostrado aqui pelo programa. Tá ok, beleza. Então vamos lá. Tipo de texto, vamos ver. O que é isso? Quando a gente fala em tipo de texto, estamos falando de 5 tipos de texto. Existem ao todo 5 tipos de texto, certo? Quais são eles? Deixa eu só pegar aqui uma canetinha para eu ir riscando. Então aqui, ó, para construir um bom texto é necessário saber qual tipo se encaixa e no que estamos pretendendo escrever, o que estamos pretendendo escrever, certo? Então, quando eu vou escrever um texto aqui, ó, eu tenho que saber, eu vou escrever um conto, que tipo de texto é o conto? Quais são as características desse tipo de texto? No meu texto vai ter descrição. No meu texto vai ter aqui uma parte que eu vou falar, instruir as pessoas sobre alguma coisa. Eu vou só descrever algumas ideias, vou apresentar fatos. Então tudo isso está dentro daquilo que a gente vai estudar como tipos de texto, que existem ao todo 5 tipos de texto, certo? Vamos ver quais são eles. Então, o primeiro dos tipos de texto que nós temos é esse aqui, ó, o tipo de texto dissertativo argumentativo. A função, se liguem sempre nisso daqui, galera, ó, sempre que a gente for estudar o tipo, vamos nos ligar na função desse tipo. Isso aqui é muito cobrado de vocês nas avaliações. Qual é a função do texto abaixo? O tipo dissertativo, aquele gênero textual em que predomina o tipo dissertativo, desculpem, tem a função de defender uma ideia. Defender uma ideia e sendo um texto argumentativo. Isso é uma característica, né? O texto dissertativo ele tem a característica de ser argumentativo e opinativo. Ou seja, ele vai apresentar argumentos e vai apresentar uma defesa de ideias. Na universidade, quando a gente estuda isso aqui na universidade, a gente estuda esses gêneros aqui, ó, os artigos, as resenhas, os ensaios, as monografias. Mas isso aqui são textos de 15 a 100 páginas, então a gente não vai ler monografias aqui, né? Até porque seria muito chato. A gente pode, em sala de aula, obviamente, pegar trechos e ler e analisar, mas não vamos estudar isso aqui. Então, qual é o tipo, deixa eu só ver aqui o negócio, por favor. Qual é o gênero que predomina aí, galera? Na escola, quando a gente estuda isso daqui na escola, por exemplo, na escola a gente vê esse tipo de texto naquilo que a gente chama de redação, né? O professor diz, faça uma redação. Redigir é você escrever qualquer texto, mas quando fala em redação na escola, está falando de um texto específico, que a gente chama de redação escolar. A redação escolar é aquela que o professor coloca um tema, digamos, o meio ambiente, e diz, fala aí, escreva um texto dando a sua opinião, opinativo, sobre a poluição ambiental na cidade, sobre o desmatamento, sobre a insegurança, né? Então a redação escolar que vocês estão acostumados é aquele tipo de texto que predomina o dissertativo, argumentativo, beleza? E nacionalmente o mais comum, essa redação escolar lá na frente, quando termina o ensino médio, ela vira a redação do Enem. Essa redação que é cobrada no Enem, que possui uma estrutura bem fixa, né? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O texto dissertativo argumentativo, redação escolar, ele vai ter essas 3 partes. Aqui um primeiro parágrafo, que 5 ou 6 linhas, que é a introdução, tá? A introdução. Todo texto tem que ter introdução, não existe isso. E aí você vai escrever 2 ou 3 parágrafos aqui para ser o desenvolvimento. E o último parágrafo do texto é a conclusão, onde você vai apresentar uma proposta de solução para o problema analisado ali no seu texto, certo?
Desenvolvimento. Eu vou abreviar aqui que não dá. Não vai dar assim. Desenvolvimento, certo? E o último parágrafo do texto aqui é a conclusão. Então, um texto do tipo dissertativo, argumentativo, redação escolar, quando é cobrada no exame igual ao Enem, o examinador pede um texto de 8 a 30 linhas. Ou seja, se der menos de 8 linhas, o avaliador não corrige, e aquelas linhas que passam de 30 também não são corrigidas. Então você precisa fixar o tamanho do seu texto de 8 a 30 linhas. Agora, uma redação do tipo dissertativo argumentativo com 8 linhas não passa ninguém. Você precisa planejar o seu texto para que ele dê pelo menos, para que ele tenha no mínimo 20 linhas. Você imaginar aí um texto com 4 parágrafos de 5 linhas, está ótimo, beleza? Ou um texto com a introdução com 5 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento de 6 dá 17 linhas, com mais uma conclusão com 5, você vai para 22 linhas, beleza. Bom, então tudo isso aí faz parte do planejamento que a gente vai ver mais adiante. Então aqui eu trouxe um parágrafo que seria a introdução, só a introdução de uma redação escolar com esse tema aqui, ó, trabalho infantil no Brasil, onde vai apresentar argumentos da opinião para defender uma ideia. Vamos ver aqui, ó. No Brasil ainda se pode ver muitas crianças trabalhando, quer seja para garantir seu próprio sustento, quer seja para poder adquirir algum bem de consumo, do qual sente necessidade. Existem aqueles que defendem que é preciso pôr a criança para trabalhar desde cedo, para não se tornar vagabundo. Isso aqui é a opinião das pessoas. No entanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe expressamente o trabalho infantil. Enquanto uma criança trabalha como uma pessoa adulta, ela deixa de desfrutar do prazer de ser criança, que é brincar, se divertir, fantasiar com sua imaginação criativa, sendo ainda que pode atrapalhar as atividades da escola. O trabalho infantil é uma atividade que precisa ser erradicada da sociedade. Isso deve ser parte de políticas públicas de todas as esferas do governo. Beleza, galera? Então aqui é um texto onde o autor apresentou um tema e está apresentando ideias sobre o tema e dando a sua opinião. Esse texto aqui ele se baseia no que diz o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, proíbe expressamente o trabalho infantil. E por infantil a gente entende as crianças de 0 a 12 anos incompletos. Então, se você tem, por exemplo, 11 anos e 11 meses, você ainda é uma criança, você está proibida de trabalhar. A não ser aquelas tarefas que o pai e a mãe põem ali em casa, lavar uma louça, arrumar o quarto, que é para ir educando a criança. Mas agora trabalhar para se sustentar, para se manter, não, o ECA proíbe isso, tá bom? Então, algumas pessoas pensam o contrário, o autor coloca aqui, né? Algumas pessoas acham que tem que colocar a criança para trabalhar desde cedo para não se tornar um vagabundo. Ou seja, para essas pessoas, se a criança não for trabalhar desde cedo, se ela não tiver se ela tiver só na escola, num período, e no outro período ficar em casa para brincar, se divertir e fazer as tarefas de desenho, ela vai se tornar um vagabundo para essas pessoas. Só que o autor do texto aqui ele é de opinião contrária, né? Porque ele vai dizer que, aqui embaixo, ó, o trabalho infantil precisa ser erradicado, ou seja, precisa ser acabado na sociedade brasileira. Então aqui nós temos um exemplo do texto do tipo dissertativo argumentativo, certo? Onde tem todos os elementos que a gente viu aqui como características. A apresentação de uma ideia, defendendo uma ideia, é um texto que argumenta e que dá opinião, beleza? Vamos ver o nosso próximo aqui, próximo tipo de texto. Qual é o nosso, aqui, o tipo narrativo, onde predomina a narração. Isso aqui vocês conhecem muito bem, porque tem muito contato na escola desde cedo com esse tipo de texto, com gêneros textuais que tenham esse tipo de texto. Ó. Narra fatos, essa é a função. A função
do texto do tipo narrativo é essa daqui, onde predomina o tipo narrativo, a função é narrar fatos, obviamente, né? Essa é a função, narrar fatos, acontecimentos, ações de personagens num determinado espaço, num determinado tempo, beleza? E esses fatos narrados precisam ser verdadeiros? Não, não vão confundir. Esses fatos, os fatos narrados aqui, galera, podem ser fatos verdadeiros, sim. Por exemplo, se você está assistindo um jogo, tem lá um narrador que está narrando o que está acontecendo ali, né? Então ali é um fato verdadeiro. Quando você lê uma matéria jornalística, os repórteres, eles vão primeiro fazer uma narração dos fatos, o que aconteceu em determinada comunidade, qual é a origem, por que eles estão ali. Então isso aí é a narração dos fatos, que são fatos verdadeiros. Agora, quando você lê um romance, assiste um filme, uma novela, aí você está no mundo da ficção, aí são fatos fictícios. Fictício significa fatos inventados pelo autor, não são verdadeiros. Um repórter não pode inventar fatos para fazer uma matéria jornalística. Agora, um romancista, ele inventa, ele pode e deve inventar. Aí, quais são os gêneros textuais que predominam o tipo narrativo? Nós temos aqui a crônica, as fábulas, as novelas, os romances. Vocês conhecem muito bem aqui as fábulas, né? As fábulas do tipo aqui, a cigarra e a formiga. As fábulas são textos, é o gênero textual que predomina o tipo narrativo, que tem como personagens animais. Os animais são as personagens e representam uma qualidade ou um vício humano, né? Tradicionalmente aqui nessa fábula, a formiga significa o quê? A formiga representa o trabalho, né? Na compreensão tradicional. A formiga desenvolve um trabalho manual, então ela está trabalhando. A cigarra, como está só cantando e tocando, ela vai representar o ócio, né? O que é o ócio? É o ficar desocupado, sem fazer nada. Então, na visão tradicional, a formiga não estava fazendo nada. As novelas, os contos são narrativas longas, com muitas personagens. Um romance não significa que seja uma história de amor, galera. Romance pode ser de ficção científica, pode ser um romance de aventura, um romance policial e também, obviamente, pode ser um romance romântico com uma história de amor, sem nenhum problema. Para ilustrar esse tipo de narrativa, o tipo de texto que é o narrativo, a gente vai ler aqui essa versão contemporânea da fábula Cigarra e a Formiga, na qual já tem uma visão contemporânea do trabalho da cigarra, certo? Da formiga e da cigarra. Aqui nós temos a cigarra e nessa visão mais contemporânea, a cigarra é vista como uma trabalhadora, ela é uma artista, né? Então, se ela está fazendo arte, está ali trabalhando, ela não está no ócio, ela está trabalhando enquanto ela canta e toca, né? Ela canta e toca para alegrar o trabalho das formigas. Então, ela é uma trabalhadora também. Aqui cabe um debate aqui sobre trabalho manual e trabalho artístico, para vocês fazerem uma dissertação, dando opinião muito bacana. Depois a gente vai pensar nisso. Vamos ler aqui. É o seguinte: certa vez uma cigarra cantava alegre em cima de um muro de cimento, enquanto lá embaixo as formiguinhas trabalhavam. Elas carregavam centenas de folhinhas para o formigueiro. Então a cigarra perguntou: por que vocês trabalham tanto assim? Vocês deveriam ter uma vida mais fácil. Venham cantar comigo. Não, nós estamos guardando comida para não faltar durante o inverno. E a cigarra continuou a cantar. O inverno chegou, os flocos de neve caíam do céu sem parar. A cigarra não tinha o que comer, tudo ficou congelado. Faminta, a cigarra bateu à porta do formigueiro pedindo para entrar. Ajudem-me, amigas, estou faminta. Por que você não trabalhou, dona Cigarra? Eu cantava para alegrar o trabalho de vocês, mas agora não tenho comida nem abrigo. Entre, vamos ajudá-la. As formigas ofereceram à cigarra um delicioso jantar e uma cama macia. A cigarra ficou protegida dentro do formigueiro até o fim do inverno. Veio a primavera, a cigarra agradeceu às formigas e continuou a cantar, alegrando o trabalho delas. Que bacana, né? Mudou aqui a visão. Então vamos lá. Qual é a característica do texto do tipo narrativo?
Galera, primeiramente isso daqui, ó. O que é isso aqui? Quem está falando aqui? Quem está falando aqui é um narrador. Não existe um fato narrado se não tiver quem o narre, né? Se não tiver um narrador. Pode acontecer um jogo apresentado na TV, por exemplo, sem ter ali um narrador para ir narrando o jogo. Imagine no campo que não tenha televisão e tenha lá um rádio. Vamos transmitir o jogo aqui do Flamengo e do Vasco. Ah, não, mas não tem narrador, acabou o narrador. E aí, como é que vai apresentar? Não tem. Não existe fato narrado sem um narrador. Nas histórias de ficção também é assim, tem que ter um narrador. Então aqui, ó, a voz que está contando a história é o narrador. Também precisa ter o quê? Existe uma história sem as personagens? Existe um jogo de futebol sem o juiz, sem os jogadores, sem o técnico? Não existe. Então precisa ter aqui as personagens. No caso aqui, as nossas personagens são as formigas e a cigarra. Personagens. Então são os elementos que a gente chama de elementos da narrativa. Sem eles não há uma narrativa. E o que mais que tem aqui? Ó? Tem o tempo, ó, certa vez. Às vezes na narrativa vem dizendo, era o ano de 1890, quando aconteceu os fatos que estou narrando. Então, às vezes esse tempo vem claro, às vezes vem um tempo vago, mas toda a história se situa em um determinado tempo. Então aqui é o tempo da narrativa, o tempo que os fatos são narrados e o tempo em que durou aqueles fatos. O tempo da narrativa aqui, quanto é que durou isso aqui? Se eu perguntar, quanto tempo durou essa história? Ela durou do verão, inverno e primavera, né? A gente passa por essas 3 estações de tempo. Começa no verão, tá todo mundo ali brincando, trabalhando e a formiga cantando. Aí vem o inverno, a formiga tem toda a necessidade, é acolhida a cigarra tem todas as suas necessidades, é acolhida pelas formigas, fica ali durante o inverno, terminou o inverno e começou a primavera, e terminou a história. Então são 3 estações aí, quase um ano, né? Também tem um espaço da narrativa. O que é o espaço? O espaço é onde os fatos acontecem. Onde é que os fatos acontecem, galera? Que é no Brasil, é na Amazônia? Não. Por que a gente sabe que não é no Brasil, que não é na Amazônia? Na Amazônia não cai floco de neve, né? No Brasil não neva. No Brasil não fica congelado, nem no inverno mais rígido aqui, pelo menos na região amazônica, só lá para o sul do Brasil, e não é nem tanto assim, né? As coisas ficam congeladas. Então isso aqui é num país que tem um clima que a gente chama clima temperado, onde cai neve, onde cria gelo, né? Então é lá, não é no Brasil. O que mais que a gente tem aqui? Ó? O narrador, personagem, espaço, tempo. Tem uma coisa que a gente chama de foco narrativo. Foco narrativo ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Foco, vamos já nos acostumar com essas palavrinhas aqui. Esses são os elementos da narrativa, a gente precisa conhecer para poder analisar um texto narrativo usando a técnica, né? Foco narrativo é você dizer se o narrador está em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Primeira pessoa é quando o narrador é personagem da história. Terceira pessoa é quando ele não faz parte da história e conta fatos que aconteceu com outros personagens, que é o caso desse daí. O narrador não está nessa história. Então aqui o foco narrativo está em terceira pessoa. O narrador aí ele é um observador, certo? Terceira pessoa. Vamos a todo o texto narrativo que a gente for analisar, eu vou dizer isso. Ó, certa vez uma cigarra seria o narrador em primeira pessoa se o narrador fosse a formiga ou fosse a cigarra. Se a história fosse contada do ponto de vista da cigarra ou do ponto de vista de uma das formigas do formigueiro. Tá aí um bom exercício para a gente fazer. Qualquer dia desse nós vamos fazer. Contar essa história do ponto de vista da cigarra, contar essa história do ponto de vista de uma formiguinha lá do formigueiro vai ser muito bacana. Ok, então o básico é isso, ó, narrador, espaço, tempo, personagens, foco narrativo e também tem algumas questões relativas à linguagem do texto, depois a gente vai estudar. A estrutura do texto aqui, por exemplo, está no discurso direto. O que é o discurso direto? Ó, quando eu organizo assim, ó, bonitinho, ó, eu tenho aqui um verbo de elocução, perguntou, falou, respondeu, tem 2 pontos depois dele, aí na outra linha o travessão e a fala da personagem, ó. A gente vai chamar isso de discurso direto. Existe também o discurso indireto, o indireto livre, mas isso aí é assunto para outra aula. Vamos aqui para o nosso próximo slide, que a gente vai falar sobre o nosso terceiro tipo,
que é o tipo descritivo. Qual é a função do tipo descritivo? Como o nome diz, ó, descrever. Ele descreve. Descreve o quê? Descreve objetos, descreve pessoas, descreve animais, descreve lugares ou acontecimentos. O texto do tipo descritivo na universidade ele aparece bastante aqui, ó, nos diários, relatos, biografias, currículos, no dia a dia, na vida. Na nossa situação aqui de escola, ele vai aparecer muito nos textos que predominam o tipo narrativo, certo? No romance, no conto, vai aparecer bastante trechos em que ali nós temos uma descrição, beleza? Então, no texto descritivo, nós teremos uma descrição. Aqui eu trouxe para vocês o trecho do romance do Machado de Assis, que é Dom Casmurro, do escritor Machado de Assis. É um romance, e aqui tem um trecho em que o personagem Bentinho, que essa história ela tem 3 personagens principais. Tem aqui o Bentinho. O Bentinho é um cara muito enciumado, ele casou com uma colega dele de adolescência, a Capitu. Ele casou com a Capitu, só que eles tinham um amigo em comum. E ele, o Bentinho, acha que a Capitu o traiu com um amigo deles, que é o Escobar. Então aqui nós temos a Capitu, que é uma moça muito bonita, da forma como ele descreve. Ela tem assim um olhar dissimulado, olhos de ressaca. Então ele acha que a Capitu, pelo jeito dela, ele acha que ela o traiu. Então ele separa da Capitu, manda ele embora lá para a Europa e ele fica morando sozinho. Como ele não conversa com ninguém, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, as pessoas põem o apelido nele de Dom Casmurro, que significa o emburrado. E eles tinham esse amigo aqui, que era o Escobar, que era um cara descoladão, tá? Um amigão bacana, galântico, que ele acha que a Capitu o traiu. Então o romance Dom Casmurro é o Bentinho nos contando por que ele teve certeza que a Capitu o traiu com o Escobar. Diz, a Capitu me traiu com o Escobar, aí vai dizer, ele acha que o filho que eles têm, ele, o Bentinho e a Capitu, o filho deles é a cara do Escobar. O menino, quando caminha, é todo o jeito do Escobar. Aí ele vai dizer, e certa vez, quando eles estavam conversando, que eu cheguei na sala, eles disfarçaram a conversa, houve risos. Bom, então a gente lê o romance, na verdade, vendo a história narrada do ponto de vista de uma personagem. Portanto, aí nós temos um texto narrativo no foco em primeira pessoa. Aí a gente termina o romance e não sabe se de fato a Capitu traiu ou não o Bentinho com o Escobar. Por quê? A história é contada do ponto de vista de um narrador, que é um marido que se acha que foi traído. E vocês sabem que uma pessoa ciumada, ela pode ver coisas onde não existe, né? Bom, aí aqui é o trecho em que ele conta, ele vai descrever a Capitu quando ela tinha 14 anos. Porque para a gente entender a história e as razões dele, ele volta no passado. Ele volta lá na época em que eles eram adolescentes, como eles se conheceram, como eles começaram a namorar e até quando se casaram. Aí aqui ele descrevendo, olha, preste atenção. Criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada num vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças com as pontas atadas, uma a outra, a moda do tempo. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. Calçava sapatos duraquê, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. Então aqui nós temos uma descrição da Capitu, que a gente consegue visualizar a Capitu pela descrição que o Bentinho faz dela, né? Ele descreve todo o aspecto do rosto, da vestimenta, as tranças amarradas uma à outra, como era moda na época, né? E o nariz, a boca, a cor da pele,
até a espessura do cabelo, tudo ele descreve. Aí a gente consegue construir uma imagem mental da personagem, a gente consegue visualizar a Capitu pela descrição que o Bentinho fez. Então aqui é um texto, um trechozinho aí, onde predomina o tipo descritivo, beleza? Qual é a função? É descrever alguma coisa. Tenho certeza que vocês compreenderam esse tipo. Vamos avançar o slide e vamos para a próxima. O próximo slide o nome não nos parece familiar. Texto injuntivo. No entanto, quando a gente estuda aqui a função desse texto, quando a gente vê a função dele e os gêneros textuais que se encaixam nesse tipo, aí a gente diz, ah, beleza, professor, agora aí eu sei o que é. Você pode botar 10 exemplos desses daí lá numa prova que eu vou saber, ó, dar instruções. Então, texto injuntivo é aquele texto que tem a função de dar instruções, textos instrucionais. Vai dar instrução e vai explicar como realizar algo. Por exemplo, aqui, ó, receitas, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instrução, propagandas, né, e vários outros. Bom, é comum, tem umas crianças que gostam daquele um chocolatezinho que vem numa capinha assim, que é o Kinder Ovo, não é isso? Aí vem um brinquedinho dentro desmontado e vem um manual de instrução, texto injuntivo. Aqui nós temos um exemplo, ó. Instrução de montagem e manuseio do produto. Você compra lá uma antena, por exemplo, em toda desmontada, você compra um outro equipamento que vem todo desmontado, as peças, aí vem explicando como montar. Um ventilador grande, por exemplo, quando chega na caixa, ele chega todo desmontado. Então, ele vem acompanhado de um manual de instrução, que é um texto do tipo injuntivo. Aqui um exemplo do dia a dia da casa, olha só, uma massa de bolo bem conhecida na nossa região. E no verso dessa embalagem tem aqui uma receita, modo de preparo, né? Antes de preparar, modo de preparo, escolha uma forma, está dizendo aqui quantos ovos coloca, quanto de leite, quanto de água. Então isso daqui é um texto do tipo injuntivo, beleza? Então isso aqui não tem segredo, vocês não vão se enrolar com isso. Botar lá na prova de vocês uma receita de miojo e perguntar que tipo de texto é esse ali, qual é a função dele, vocês vão dizer. É um texto injuntivo e a função é passar instrução, ensinar como realiza algo, beleza, galera? Vamos para o próximo agora. E o último, nosso último texto é esse aqui, ó, texto expositivo. Qual é a função dele? Eu sempre vou colocar aqui a função, porque isso é muito importante. Função. Qual é a função, galera? Tá aqui, ó, logo embaixo aqui, ó. Apresenta um tema. Mas só um tema, professor? Não, um tema, um conceito, uma ideia. Ele vai apresentar, certo? Ele não vai defender ideia, ele vai apresentar. Texto expositivo. Olha só o gênero, o primeiro dos gêneros aqui, vocês conhecem, o seminário. Na época das aulas presenciais, o professor passava um trabalho e os alunos iam lá, né, montavam os cartazes e vinham num dia certo, marcado pelo professor, apresentar o tema, né, fazer uma exposição sobre o tema que eles estudaram. Então, aqui, isso aqui era um texto expositivo, o seminário, a apresentação do seminário. Quando tem um palestrante apresentando alguma coisa, nós temos uma conferência, uma palestra. Essa também é um texto expositivo. E um tipo comum é a enciclopédia. E hoje vocês podem, na casa de vocês, acessar a Wikipédia, né? Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso para pesquisar algum trabalho. Você tem um tema e a Wikipédia vai apresentar esse tema. A Wikipédia é uma enciclopédia online. Antigamente nós tínhamos a Barça, né, que era uma coleção de 12, 15 livros, caro e grande, apresentar um tema, vai expor um tema. Vamos ver aqui, vamos ler esse que eu peguei aqui, lá da Wikipédia para exemplificar, é o bullying. Peguei lá sobre o bullying. Bullying, né? Aqui, ó, Wikipédia, enciclopédia livre. Vamos ver aqui qual é a exposição que a Wikipédia tem sobre o bullying. Diz o seguinte: bullying, em inglês, é o uso da força física, ameaça, coerção para abusar, intimidar ou dominar agressivamente outras pessoas de forma frequente e habitual. Um pré-requisito é a percepção pelo intimidador ou por outros de um desequilíbrio
de poder social, político, físico, que o distingue o bullying do conflito. Os comportamentos usados para afirmar dominação podem incluir assédio verbal, ameaça, abuso físico ou coerção. E tais atos podem ser direcionados repetidamente contra alvos específicos. As justificativas para tal comportamento às vezes incluem a diferença de classe social, raça, religião, gênero, orientação sexual, aparência, comportamento, linguagem corporal, personalidade, reputação, linhagem, força, tamanho ou habilidade. O bullying é feito por um grupo de pessoas, é chamado de assédio moral. O bullying, né, que é feito por um grupo de pessoas, é assédio moral. E assédio moral, galera, é crime. A cultura de bullying pode se desenvolver em qualquer contexto em que humanos interajam uns com os outros. Isso inclui a escola, a família, o local de trabalho, etc. Os websites de redes sociais ou mídias sociais costumam ser uma plataforma de bullying, então muito cuidado com isso. No Brasil, a Lei 13.185 de 2015 refere-se ao bullying como uma intimidação sistemática. Então, nessa lei caracteriza o bullying como uma intimidação sistemática e o caracteriza como crime, inclusive prevendo punições legais para isso, beleza? Bom, galera, então é isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido aí o conteúdo. Se não compreendeu alguma parte, a facilidade da aula gravada é essa, que você pode voltar ao vídeo quantas vezes vocês quiserem, né, para compreender o assunto e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, dando sequência a esse, eu vou trazer a atividade que vocês vão ter que desenvolver com o caderno de vocês, do PDF que vocês têm lá no grupo, tá bom? Então até a próxima, um abraço, bom final de semana, curtam a vida, sejam crianças, se divirtam, né? Ponham toda a criatividade de vocês aí para funcionar. Um abraço.